são evidentes. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 17 até o 24, para falarmos sobre esse tema, família, lugar de segunda chance e perdão. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Senhor, essa é uma passagem tão especial, tão necessária para esta época que vivemos, de gente tão embrutecida, tão insensível, tão implacável. Dá-nos um coração igual ao teu, pronto a perdoar, pronto a amar, pronto a carregar as cargas uns dos outros, a sermos lenitivo e bálsamo para as pessoas arqueadas pelo peso da culpa, da dor e da solidão. Tem misericórdia de nós e que sejamos, tanto em casa como na tua casa, a expressão de uma família que dê segunda chance e que manifeste perdão em nome de Jesus. Amém. Que chances teriam as seguintes mulheres se vivessem em nossos dias? Tamar, aquela mulher que casou com um filho, o camarada morreu, não deixou geração, casou com outro, o camarada não quis saber dela e ela não gerou filhos, e dizia a lei que alguém tinha que procriar, e Judá ficou frustrado, e o terceiro filho ele não quis dar ou adiou a entrega, até que houve um esquema e a própria Tamar se vestiu com roupas diferentes e ele pensou que ela era uma mulher da vida, coabitou com ela e ela ficou grávida. E ele quis matá-la pensando que ela era uma perdida, e ela mostrou 3 sinais de que ele era o homem que tinha coabitado com ela. Que chance essa mulher teria nos nossos dias? Aí eu coloco uma frase na vida de Tamar: nenhuma dor é tão grande que não possa ser curada. Nenhuma dor é tão grande que não possa ser curada. Aí vem Raabe: nenhum passado é tão ruim que não possa ser perdoado. Imagina essa mulher, prostituta de serviço, trabalhava para isso, e mesmo assim teve uma vida completamente restaurada. Nenhum passado é tão ruim que não possa ser perdoado. Uma outra mulher, Ruth: nenhum problema é tão grande que não possa ser resolvido. Fica viúva, a sogra vai embora, ela acompanha a sogra, não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo, e ela é resgatada por um homem muito nobre, que resolve desposá-la mesmo contra qualquer bom senso da época. E ele a resgata de uma forma tão bonita. E ela tem assim uma vida abençoada em família. Nenhuma chance ela teria se ela tivesse ficado na sua própria terra. E Batseba,
Nenhuma mancha é tão profunda que não possa ser limpa. Já imaginaram? Uma mulher casada que deliberadamente ou forçadamente trai o marido, ainda vê o marido ser assassinado por um rei que era um homem segundo o coração de Deus, e de repente ele se casa com essa mulher, o filho morre, um outro nasce e se torna talvez o homem mais sábio de todos os tempos, problemático com as mulheres, mas deixou para nós um legado de palavras tão maravilhosas como o Salomão. Que chance teria Maria, 16, 17 anos, grávida, e sair por todo canto dizendo: estou grávida do Espírito Santo. E os olhos dos fariseus e dos homens da religião com certeza queriam matá-la. O próprio marido a recebe em nome de um amor muito grande, e um anjo tem que entrar no sono dele para mostrar para ele que não tinha erro nenhum, não tinha pecado nenhum. Que chances essas 5 mulheres teriam no nosso ambiente religioso de hoje? Alguém quer me ajudar? Quantas chances? Quantos por cento de chance elas teriam na Igreja Presbiteriana do Brasil? Se não for a graça, se não for a misericórdia, elas seriam totalmente excluídas, disciplinadas, expulsas, com um vexame lavrado na mente, no histórico delas. E eu quero que os irmãos me respondam: qual é a ligação dessas 5 mulheres? O que elas têm em comum? As 5. Elas fazem parte da genealogia de Jesus. Que coisa linda! Todas elas entraram na história de Jesus. É como se ele estivesse dizendo: o mundo não quer vocês, o mundo vai botar o dedão na cara de vocês, mas eu recebo vocês na minha família. Por isso que eu digo que família é lugar de segunda chance, é lugar de perdão. E aí eu quero que você olhe comigo a história mais conhecida talvez da Bíblia. Entre tantas, essa, a do filho pródigo, é maravilhosa, porque é uma história reveladora de que família é lugar de segunda chance e é lugar de perdão. Por que eu quero afirmar isso? Ou como que a gente percebe essa verdade no texto do filho pródigo? Família, lugar de segunda chance e perdão. Como é que a gente percebe isso? Em primeiro lugar, nós percebemos isso através do sentimento do filho perdido. Dá uma olhadinha aí no verso 17. O sentimento do filho perdido me habilita, me autoriza a afirmar que família é lugar de segunda chance e de perdão. E eu percebo isso através do sentimento do filho perdido. O texto diz no comecinho do verso 17: e caindo em si. Veja, ele tinha perdido tudo, ele não tinha mais dinheiro, ele tinha desejado a morte do pai, ele torrou tudo da forma mais devassa possível. Mas houve um momento que talvez a lembrança, talvez a educação recebida, talvez os valores do pai, talvez o amor, tantas coisas fizeram aquele camarada no fundo do poço cair em si. Quando família é lugar de segunda chance e de perdão, todas as pessoas que erram cairão em si, botarão a mão na consciência e se quebrantarão, se arrependerão. Mas quando ele vive num ambiente de dedos em riste, quando ele vive num ambiente de legalismo e cobrança, quando ele vive num ambiente de mal-humorados de plantão, quando ele vive num ambiente de pessoas que não dão trégua nem 1 milímetro, ele não vai cair em si, ele vai ficar com revolta e vai dizer a vida inteira: eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha igreja, eu sou assim por causa do meu pastor, eu sou assim por causa de Deus, eu sou assim por causa da minha religião. Aqui estava um camarada que não tinha mérito nenhum, tudo era contra ele. Pede a grana do pai, deseja a morte do pai, foge da casa do pai, gasta o dinheiro do pai, mas há um dia em que ele cai em si, ele se toca, ele chama a culpa para si e ele anseia por uma bondade, mais uma vez, do seu grande pai. Família é lugar de segunda chance e perdão. Por que eu afirmo isso? Como é que a gente percebe isso? Não só através do pensamento ou do sentimento do filho, mas também do pensamento do filho perdido.
Olha o versículo 17, a parte B. Qual foi o pensamento do filho perdido? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse foi o pensamento dele. Quando ele se arrepende, ele começa a pensar: eu posso ser um deles. Meu pai é tão bom com os empregados. Se ele me tratar como um, eu me sentirei o cara mais feliz do mundo. Esse foi o pensamento dele. Os irmãos entendem isso? Tem pessoas que são misericordiosas, desculpa os amigos e da sociedade protetora dos animais. Tem gente que tem misericórdia de cachorro, se compadece de um cão sarnento na rua, leva para casa, cuida, leva para o veterinário, mas é cruel com o seu irmão da igreja. Cruel na crítica, cruel no tratamento, cruel na maneira de falar. Eu não assimilo isso. Eu não assimilo jamais. Pode gostar de cachorro, de qualquer raça, de qualquer tamanho, desde que você tenha dinheiro para comprar ração para ele, para levar ele para fazer xixi, levar uma garrafinha de água na calçada, para não deixar cheirando mal aonde eu vou passar, onde você também vai passar. É um hábito que eu tenho visto aqui em Pinheiros, elogiável. A madame vai com o cachorrinho e com a garrafinha de água. O cachorrinho faz xixi, ela vai lá e joga a aguinha. Legal. Mas será que não dá para a gente fazer isso por gente? Aquele menino tinha uma família de segunda chance e de perdão. Sabe por quê? Porque ele tinha um sentimento, ele caiu em si. Mas ele teve um pensamento também: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele pensou nisso e isso mudou a vida dele. Outra coisa, família é lugar de segunda chance, e eu percebo isso através do discurso do filho. Ele sentiu, ele pensou alguma coisa em relação aos empregados do pai e ele idealizou um discurso. Eu volto, mas eu vou dizer para o meu pai o que eu estou pensando na cabeça. Ele vai me entender. Eu conheço meu pai. Ele não conhecia ainda o tamanho do amor do pai dele, mas ele sabia que era um homem de amor, era um homem de afeto, era um homem de misericórdia, era um homem sensível. Ele só não conhecia a extensão do amor do pai por ele ainda, mas iria conhecer. Família é lugar de segunda chance e perdão, e percebemos isso através do discurso do filho. Dá uma olhadinha no verso 18 e 19. Eu vou me levantar, eu não vou ficar aqui morrendo de fome, eu não vou ficar aqui comendo comida de porcos, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou falar para ele o seguinte: pai, eu que pequei, não foi meu irmão mais velho, não foi o senhor, fui eu, e eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu reconheço, não precisa me tratar como filho, para mim, se o Senhor me tratar como um dos teus trabalhadores, eu estou feliz e satisfeito. Família é lugar de segunda chance e perdão. A gente percebe isso através do discurso do filho. Ele começa a pensar consigo mesmo: eu vou falar para o meu pai tudo o que eu estou sentindo, e se o meu pai me tratar como um empregado a partir de agora, apesar de tudo que fiz, eu serei o cara mais feliz do mundo. Que coisa! O amor de Deus é maior do que qualquer medida. A extensão dele, a profundidade dele, o comprimento dele é maior. Nossa religiosidade não sensibiliza ninguém, mas quando amarmos alguém, quando tratarmos alguém com graça e misericórdia, o cristianismo vem em toda a sua força. Ninguém é salvo por causa da teologia que você prega, ninguém é salvo por causa das opiniões que você tem, mas um gesto seu de amor e de misericórdia e de tolerância cristã resgata o pior dos pecadores e me leva a afirmar, como um artigo que eu pedi aos irmãos para publicarem: o próximo Billy Graham pode estar bêbado na praça da sua cidade. É possível que o próximo grande homem de Deus seja um camarada que esteja deitado de tanto beber ou viciado em crack aí na cidade. A graça de Deus pode ir lá, tirá-lo daquela situação de miséria e levá-lo a sentar-se entre os príncipes da terra. Essa é a graça de Deus que me leva a afirmar que família é lugar de segunda chance e perdão. Eu posso afirmar isso através do sentimento, da atitude do filho.
Não só do sentimento dele, não só do pensamento dele, não só do discurso dele, mas também da atitude dele. Comecinho do verso 20. Levantando-se foi para seu pai. Irmãos, não é fácil tomar uma atitude quando você está errado. É? Quando você está errado, quando a culpa é tua, é fácil tomar uma atitude? Não é não. Você resiste. Você fala, eu não vou. Você começa a elaborar um esquema mental a dizer, eu não vou porque eu sei como é que ele vai me tratar. Eu não vou porque eu sei que ele vai me bater a porta na cara. Eu não vou porque ele não vai me perdoar. Eu não vou porque eu não gosto dele também. Eu não vou porque eu não aceito me humilhar. Eu não vou. E aí a gente começa, e a gente não vai mesmo. Nós somos duros, nós somos uma porcaria. Sem a graça de Deus nós não prestamos. E ninguém aqui é filho predileto de Deus. Ninguém. Alguém pensar, não, eu sou o filho predileto de Deus. Ele só teve um só. E ele diz, esse é meu filho amado. A ele eu vi. Todo o meu prazer está nele. E se vocês o seguirem, vocês serão a minha alegria também. Aqui está uma família, lugar de segunda chance e perdão. E nós percebemos isso pela atitude do filho. Ele se levantou e ele foi. Gestos valem mais do que 1000 discursos. Ele foi. E você tem que ir também. Talvez você esteja vivendo uma situação, aqui mesmo, na sua igreja, de uma enorme barreira, esquecendo de Efésios. Cristo demoliu todas elas. E você às vezes levantou uma, em relação a um irmão, uma história de vida. Mas família é lugar de segunda chance e perdão. E eu reconheço isso na atitude do filho. Mas reconheço isso também no sentimento do pai. Verso 20, parte B. Ele se levanta e vai para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai olha o sentimento do pai. Compadecido, correu, abraçou e beijou. Os irmãos já sabiam, se não sabiam, devem saber, não é normal um velho correr. Na cultura judaica é normal o filho ir ao pai, mas o pai ir ao filho não é normal. Provavelmente, historicamente, comentaristas dizem que esse pai ficava na varanda de sua fazenda todos os anos que o filho ficou longe. Ele olhava no horizonte para ver se percebia alguém conhecido. No dia que ele viu o filho ao longe, o texto bíblico diz que o pai, sem pensar na falta de decoro, de pudor, de comentários maldosos, ele largou tudo que estava fazendo e ele saiu correndo para mostrar ao filho o amor, a saudade, o carinho que ele tinha por aquele menino e para estancar o discurso dele. Ele planejou um discurso longo, o pai interrompe o discurso e o texto mostra o sentimento do pai: compaixão, saudade tremenda. Ele corre, afeto ele abraça, carinho ele beija. Esse é o sentimento daquele homem. Quanto tempo faz que você não abraça quem você ama? Seja mãe, seja pai, seja irmão. Abraço mesmo, sabe aquela coisa que quando você abraça parece que tem uma energia celeste eliminando as palavras vazias, os discursos que são meras formalidades. Olha só o que aconteceu. Família é lugar de segunda chance e perdão. Dá para ver isso no sentimento do pai, mas dá para ver isso no discurso interrompido do filho também. O versículo de número 21. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O discurso era mais longo, mas o pai interrompe. O pai não deixa o filho terminar o discurso. Qual era a parte que faltava no discurso do filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Filho é filho. Filho não é empregado. Filho não é capacho. Filho não é coisa. Filho, por mais... O pai nem quis saber. Talvez o pai nem ouviu a primeira parte, quanto mais a segunda. Família é lugar de perdão, é lugar de segunda chance, e percebemos isso através do discurso interrompido do pai. Tem gente que saboreia: não, eu quero que ele fale, eu quero que ele diga, eu quero que ele... Já não basta, o camarada se humilhou, foi lá, o pai já abraçou,
depois de um abraço, de um beijo, que discurso é suficiente? Qual é o discurso que preenche se o abraço já fez tudo, se o beijo já disse tudo? Família é lugar de segunda chance e perdão. Nós vemos isso através do discurso definitivo do pai. Houve o discurso interrompido do filho, mas o que nos importa é o discurso definitivo do pai. Versos 22 a 24. Olha só, o pai, porém, disse: menino, para de falar. Olha o que o pai disse. Moçada, chamou os empregados todos. Olha o que ele falou: me traga logo uma roupa, a melhor, aquela que eu acabei de comprar na rua Oscar Freire. Já pensou? O camarada era rico, rapaz. Nosso negócio é garbo, não é? Para as mulheres é Marisa. Mas esse pai aqui falou: eu quero a melhor roupa de grife, a melhor. E eu quero também que vocês peguem aí um anel, o anel que distingue quem ele é. Eu quero que vocês também coloquem sandálias nos pés. Ele está com os pés calejados. Até aquele sapato novo que ele tinha quando saiu daqui, não tem mais. Eu quero que vocês matem um novilho cevado. Sabe? Não é aquele boi velho de carne dura, não. Eu quero o melhor garrote que tem na fazenda. Eu quero isso aí para ele. E eu quero que vocês façam muita festa. Muita festa. Esse foi o discurso definitivo do pai. Família é lugar de perdão e de segunda chance. A gente percebe isso através do discurso do pai. Família é lugar de segunda chance e perdão. A gente percebe isso através da celebração de toda a família. Vamos nos regozijar. Vamos comer. Eu creio que essa era uma bela família italiana. Primeiro vamos comer, depois vamos nos regozijar. As outras famílias primeiro se regozijam, depois come. Família italiana faz o contrário. Vamos comer, moçada. Aí depois toca a tarantela, aí dança, canta, celebra. É assim que a vida começa numa família. É uma mesa posta. O que tem sobre a mesa é detalhe. O que está em cima da mesa é detalhe. O importante é o que está ao redor. Quem está lá? Teve um camarada nesse dia que ficou bicudo. Eu creio que depois ele voltou para a mesa, mas ele ficou lá, era o mais velho. Pai, eu estou sempre aqui. O senhor nunca me deu um novilho cevado? O pai falou: rapaz, tudo é teu. Você não matou porque não quis, é tudo teu. Pela graça é tudo teu. Toma posse, se apropria. Mas o teu irmão, ele estava morto. Ele estava perdido. E ele foi achado. Família é lugar de segunda chance, é lugar de perdão. Vamos celebrar o filho perdido que voltou. Aquele filho que, sabe, se distanciou da família e ninguém sabe mais onde está. Aquele que, sabe, o que está em casa está tranquilo, está protegido. Mas o que sumiu, o que brigou com a mãe e com o pai, faz tempo que não aparece. Quem merece mais amor é ele. É ele. Família é lugar de segunda chance e perdão. Por isso nós percebemos o pai celebrando, festejando. Como eu comecei o sermão falando de 5 mulheres que ninguém daria nada por elas, eu termino falando de alguns homens. Que chances esses homens teriam? Vamos lá. A não ser numa família cheia da graça. Noé, um camarada que fica bêbado e age indecentemente depois que Deus o abençoa através do dilúvio e da arca. Que chance Noé teria? Imaginou? O cara está lá nuzinho perante os filhos, bebeu vinho demais. Fica lá. Ah, vamos chamar no conselho. Construiu a arca, isso aí não vale nada. O que vale é o vinho que ele bebeu. Pode ser que ele queria beber, celebrar, mas ele passou da conta. Alguém aqui é tão certinho assim, que nunca passou da conta, que nunca, não é? Que chance Noé teria? E Abraão? Um camarada que, escolhido, chamado de amigo de Deus, de repente ele adultera.
Ele acha que Deus é brasileiro. Ou seja, tem um jeitinho, se não é com Sarai, é com Agar. Deus não é brasileiro. E ele mentiu 2 vezes. Adulterou uma e mentiu a outra. Que chance ele teria? E Isaac, que como pai dele também contou mentira. Ele imitou Abraão, contando mentiras sobre a sua mulher. Agora, eu não sei, Jacó acho que não teria chance nenhuma. Trapaceiro, enganava o irmão, se compactuou com a mãe, deu volta em Labão. Labão era malandro, mas Jacó era muito mais. Jacó era carioca, desculpa os cariocas, mas carioca, pessoal aí, né, tudo quanto, né? Jacó não era fácil não. Jacó era usurpador, e de repente Deus muda o nome dele e fala, agora você é príncipe. É o que Deus faz, Ele pega todos nós, pecadores e malandros, e nos transforma em filhos. Mas ele não teria chance. E Moisés, homicida, camarada deu um golpe lá, uma martelada, uma marretada, acho que ele seria o rei das manifestações hoje. Ele ia queimar tudo quanto é ônibus, tudo. Não ia sobrar um ônibus normal, ele ia queimar tudo. É o ato do ser humano que borbulha violência e agressividade. Ele não teria chance. E Arão, já viu um líder tão fraco, que pega a lei de Deus, sabe que o irmão está lá orando 40 dias, e em vez de acalmar o povo, ele fala, quer saber, o homem não volta mais. Vamos fazer um bezerro aqui, porque o nosso negócio é ter um Deus palpável. Esse negócio de orar para um Deus que ninguém vê, está por fora. Meu irmão não entende mais nada, fez 80 anos agora, ficou gagá, não sabe mais nada. Que chance teria? Que chance teria Josué, que também fez um tratado com povos que Deus disse para destruir, os gibeonitas? Que chance teria, por exemplo, um camarada, talvez um dos homens mais fracassados, que só teve vitória real e verdadeira no dia que morreu, o fortão do Sansão? Que chance ele teria se não fosse a graça de Deus naquele último instante de sua vida? Que chance teria, por exemplo, o galã do Velho Testamento, o homem mais galanteador do Velho Testamento, que adulterou com Betsabá, e quando ficou velhinho, ao invés de coberta, como é que ele dormia? Alguém lembra como é que Davi queria se esquentar do frio? Tem uma mocinha aí para deitar do meu lado aqui? Camarada, não era brincadeira não. E Deus teve misericórdia, o homem escreve salmos lindos. Hoje tem gente que fala, se aquele cara escreveu o livro eu não vou ler. Mas lê os salmos. Quem lê salmo pode ler qualquer obra, e filtra o que é bom, joga fora o que é ruim. Que chance teria Elias? O homem que num dia enfrenta 450 profetas em nome de Deus, e ora e o fogo desce, e de repente ele sai dali. Como todos nós temos chance de ficar abatido, deprimido, ele fica na caverna e quer morrer. Quem nunca quis morrer aqui, quem nunca ficou assim, Deus fala, sai daí rapaz, tem muita estrada para você ainda. E Jonas? Tem alguma chance? Não. Foi designado, ordenado pastor, foi mandado pregar lá para o pessoal de Nínive e recuou. Amarelou, nesse presbitério não tem mais chance, acabou. Os irmãos estão entendendo que na família de Deus existe sempre um perdão, existe sempre uma segunda chance. Que seja assim aqui em nossa igreja. Somos família, poderemos errar uns com os outros, não devemos, mas poderemos. Se sentirmos o perdão e o amor, a segunda chance será abraçada com fervor e com dedicação. Deus abençoe a sua vida, sua família, e que na sua casa e na casa de Deus, o perdão não seja uma questão rara, mas sim comum, em nome e para a glória de Jesus. Amém. São evidentes. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 17 até o 24, para falarmos sobre esse tema,
Família, lugar de segunda chance e perdão. Então